Tô adiando gravar esse vídeo há muito tempo, mas inclusive não tô nas melhores condições para estar gravando esse vídeo. Eu tô doente, tô fanho, meu nariz tá entupido, minha garganta tá doendo. Tá de noite porque a versão original do vídeo corrompeu, não é nem corrompeu, é porque deu o limite do armazenamento do celular e aí tô gravando agora depois que os meus filhos dormiram. E esse vídeo, mas eu tenho que gravar esse vídeo. Preciso gravar esse vídeo. Não por você que está vendo. Obviamente, se você está vendo esse vídeo, você vai gostar, eu espero, do que você vai escutar. Mas esse vídeo, acima de tudo, ele é uma carta para mim. Ele é um compromisso público comigo mesmo. Ele é um acordo que o Pedro hoje, com 25 anos, está fazendo para o Pedro de 35, daqui a 10 anos. Só que para chegar lá, antes eu preciso explicar quem é o Pedro, né? E por que eu estou gravando esse vídeo e o que isso implica. Porque, resumo de tudo, esse vídeo é sobre a vida que eu acho que vale a pena que eu viva e que eu quero viver. Mas para chegar lá eu tenho que voltar um pouquinho, né? Então vou me apresentar. Acho que eu nunca fiz isso em nenhum dos vídeos do canal até agora. Também não são muitos vídeos e eu nem acho que esse vídeo vai pegar muitas visualizações. Meu canal é pequeno, eu sou um Zé Ninguém que está começando agora, então é melhor começar com o pé direito. Hoje é dia 25 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro, né? Eu sou casado há 3 anos com a Lívia, eu sou pai de 4 filhos, o José, o Antônio, o Bernardo, que está no céu, faleceu, e o 04, que eu não sei quem é, a gente vai descobrir nas próximas semanas. E toda a minha história, ela gira em torno de... Cara, parece que toda a minha história ela gira em torno de mudanças de rota muito motivadas porque eu percebia que em algum momento eu estava fazendo algo que eu não deveria fazer. Ou eu fui forçado a mudar de rota para fazer as coisas que eu realmente deveria fazer, mesmo que eu não percebesse. Tudo começa quando a minha avó morre, né? A minha avó foi junto da minha mãe e do meu pai, foi a mulher que me criou, e uma das últimas coisas que ela me possibilitou em vida foi cursar medicina. Eu sempre fui muito bom de notas, sempre fui um aluno muito bom, sempre estudei muito e sempre tirei notas boas, mas por problemas de depressão e, enfim, um ego um pouco inflado, um pouco muito inflado, eu nunca botei o esforço mesmo para passar numa federal. E depois veio a pandemia, eu brochei de estudar e aí eu acabei passando numa particular muito boa. E com um pouquinho de ajuda da minha falecida avó eu consegui entrar, né? E logo na medicina ficou muito claro que dentro da faculdade eu era diferente. Não porque eu era melhor que todo mundo ali, de modo algum, eu era um aluno muito normal, fiz muita coisa, fiz medicina por 2 anos e meio, mas eu era diferente porque parecia que eu não me importava tanto com a medicina como os outros colegas se importavam. Eu nunca quis que a medicina fosse a minha vida e depois eu descobri que é porque eu nunca quis ser médico. Eu tive que me frustrar, eu tive que perder a faculdade de medicina para entender isso. E tudo isso aconteceu quando meus pais tiveram um problema financeiro muito grande. Eu acho que foi no começo de 2022, na metade, na verdade, no segundo semestre de 2022. E aí eu tive que trancar a faculdade porque não tinha mais como pagar. Não tinha mais como me manter e na verdade eu não podia nem dar despesa para eles, porque a situação estava muito crítica mesmo. Naquela época eu já namorava com a minha atual esposa e eu olhei e eu contei e eu falei assim, cara, eu posso até conseguir uma transferência para uma outra faculdade, como a UES, a Universidade Estadual do Ceará, que foi para onde eu prestei vestibular. Mas eu vou ter que esperar 3 anos e meio para começar a ganhar algum dinheiro. E eu sinto que eu preciso casar com essa mulher logo. Eu sempre fui muito precoce, né? E aí com 22 anos, com 20... Não, calma. Com 22 anos eu noivei com a Lívia, trabalhando no marketing digital. Eu decidi mergulhar de cabeça nisso, através da profissão de copywriting. Eu sempre fui bom de escrita, tenho minhas histórias aqui no meu computador, tenho meus mundos de fantasia, quero um dia publicar um livro, tenho minha história já meio que construída, só falta realmente ter tempo de escrever.
E aí, quando eu descobri que tinha gente ganhando dinheiro com isso, eu decidi que, cara, esse é o meu caminho, vou trabalhar nisso, porque ninguém vai dar uma chance para um garoto de 20 anos que não tem experiência prévia, nunca trabalhou com nada formalmente, nunca teve carteira assinada. É isso mesmo, vamos para esse mercado digital. E assim eu fui. E seja pela mão de Deus, seja pela sorte, chame do que você quiser, eu fui muito bem. E eu consegui me tornar muito rápido um profissional que trabalhou com todo mundo. Então assim, cara, por motivos éticos eu não posso falar os nomes dessas pessoas agora, porque eu vou expor erros dessas pessoas. Então eu não quero tomar um processo de gente muito mais rica do que eu, porque senão eles vão roubar tudo que eu tenho, até o que eu não tenho. Mas pensa em qualquer pessoa muito grande do mercado digital. Tem 80% de chance de eu ter trabalhado ou diretamente com ela ou ter sido terceirizado e ter escrito coisas para ela também. A única pessoa que eu faço questão de dizer que eu nunca trabalhei foi o Pablo Marçal. Nunca trabalhei com o Pablo Marçal. E não quero também. Né? Não faço muita questão. E isso é tudo que eu vou falar sobre isso nesse momento. Mas eu comecei a crescer de um salário de R$ 500 para fazer um lançamento inteiro. Só para vocês que não são do digital entenderem, um lançamento é basicamente, cara, é coisa de 60 peças, né? Mensagens, e-mails, anúncios, páginas, vídeos. Imagina 60 vezes isso para você escrever com prazos extremamente cachorros, virando noite, tomando café 3 horas da manhã ou energético, ou seja lá o que for, para você ficar acordado. Eu fui de ganhar R$ 500 para fazer um negócio desses, para ganhar 3 mil, depois 5 mil, e até chegar num faturamento que me permite hoje, graças ao bom Deus, sustentar minha casa. E aí teve um fatídico momento em que eu comecei a olhar para a vida que eu estava vivendo e eu percebi assim, cara, o dinheiro é só uma máscara. O dinheiro é um escudo onde eu protejo as minhas frustrações, né? Porque na verdade eu nunca quis trabalhar com o mercado digital. Eu nunca quis trabalhar com isso aqui, eu nunca quis, cara, sempre foi uma coisa que eu tive até um pouco de vergonha de falar, porque na minha cabeça isso era para quem não deu certo na vida. Eu sempre vim de uma família muito tradicional em sentido de carreira, faculdade, pós-graduação, mestrado. Minha mãe, inclusive, está terminando um doutorado agora, que é o sonho da vida dela. Então, assim, cara, esse é o meu mundo, o mundo acadêmico. E aí, do nada, eu viro empresário, né? Para mim, isso sempre foi muito estranho. E eu fiz as pazes com isso depois, mas eu também entendi que eu estava certo. Porque lembra que eu falei que parece que a minha vida sempre muda de direção quando eu estou no canto errado, ou quando alguma coisa me força a perceber que eu estou no canto errado? Pois é, o que fez eu perceber que eu estava no canto errado no caso do marketing digital foi a morte de 3 pessoas. No ano passado eu perdi o meu avô, faltando 3 dias para o aniversário de 1 ano do meu filho. Neste ano eu perdi o meu filho, né, no começo do ano, e há 1 semana atrás o avô da minha esposa morreu depois de uma internação muito tensa e muito dificultosa, e eu percebi o quanto esse mercado é cachorro. Eu já sabia disso antes, eu já tinha percebido isso antes, e eu fui vítima e também executor, né, dos excessos do digital. De pedir para pessoas trabalharem até muito mais tarde, ou de trabalhar até muito mais tarde, ter horas de trabalho de 12, 14, 16 horas. Toda a cultura que você vê os grandes membros desse mercado vendendo. Eu fui cúmplice disso. E em todas as vezes que eu precisei me ausentar, seja para ver o nascimento de um filho, seja porque eu perdi um familiar, seja porque pessoas importantes para mim precisavam da minha presença física, eu fui recebido com desrespeito. Eu fui recebido com pessoas que diziam que entendiam, que diziam que compreendiam, que diziam para eu cuidar da minha família, porque a minha família era a prioridade, mas queriam que eu voltasse no dia seguinte. E aí eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, que eu não sei quem é, tá? Mas como que você se recupera da morte em menos de 24 horas? Como que faz isso? Como que você esquece que alguém morreu e passa por um velório, por um sepultamento, pelo processo de falecimento em menos de 24 horas? Não é tão fácil assim. Não é tão rápido assim. E eu percebi, acima de tudo, o seguinte. Hoje eu tenho 25 anos. Né? Tenho 25 anos de idade. E quando eu penso em 10 anos pra frente, eu olho e eu falo, cara, quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Eu quero ser copywriter? É isso que eu quero? É isso que eu vou botar na minha cadernetinha de, olha,
Olha, o que para os meus filhos, né, o que o seu pai é? Seu pai é copywriter, seu pai é estrategista digital. Eu não consigo dizer que eu quero ser isso. Eu não consigo dizer que eu quero ser isso porque não porque é um demérito, porque tem gente que consegue construir uma carreira 100% confortável com isso e eu consegui construir essa carreira. Tem gente que ganha muito mais do que eu, que construiu um negócio muito grande e tá tudo bem. Mas eu não sou essa pessoa. Porque eu sinto que se eu continuar no caminho que eu tô até aqui, eu tô jogando fora talentos que Deus me deu. Porque no fundo, eu não sou copywriter. Eu sou professor. Eu sou professor das coisas que mais importam para mim, que é literatura, filosofia e religião. É isso que importa. É isso que faz o Pedro realmente gostar de viver. É isso que vale a pena para mim a vida. É eu ter os meus alunos, eu dou aula em colégios particulares e também dou aula em faculdades, graças a Deus. Pontualmente eu consigo dar aula em faculdade, consigo dar aula em colégio, consigo dar aula particular durante, sei lá, 10 anos da minha vida. Eu tenho 25, então desde os meus 15 anos eu sou, né, catequista, formador de muita gente, então tive muita experiência com isso. E durante todo esse tempo era isso que eu mais gostava. Era isso que me saciava, era isso que me dava sentido, cara. É isso que faz eu querer viver. E eu comecei a ver tanta gente que tinha um negócio, que vivia de educação e que tem o mesmo sonho de ajudar essa geração digitalmente perdida, de ajudar a galera a conhecer a fé católica, de ajudar a galera a conhecer cultura de verdade, livros de verdade, o pessoal a entender filosofia, né? Inclusive fala aí do Luca, que é meu professor de filosofia na minha especialização em Aristóteles, né? Eu também tenho vários outros professores que eu posso citar, vários padres que me acompanharam, vários filósofos que me acompanharam, mas eu olhei para tudo isso e falei, tá, cara, mais de 10 anos estudando e aprendendo e ensinando e tu não vai fazer nada com isso? Não dá. Não dá, não dá. Não dá para eu morrer sem colocar isso para frente. Não dá para eu morrer sem dividir isso com as pessoas. Não dá para eu morrer sem viver o que eu realmente quero. Isso não é uma questão só de sonho. É uma questão de que, cara, eu preciso me emancipar desse mundo digital. Se for para trabalhar 10, 12 horas para alguém, que seja para mim. Porque no final das contas, o cara que me contrata, salvo raras exceções, ele não tá nem aí pro bem-estar da minha família. Ninguém tá. Mas eu tô. Então esse vídeo, ele é um primeiro passo na construção do meu negócio como educador. E esse vídeo pode ter pouquíssimas visualizações. Eu tô pouco pouco me lixando, porque esse vídeo é pra mim. Mas não pra mim de hoje. Ele é pro Pedro de 10 anos na frente. Eu não sei quantos filhos eu vou ter. Eu não sei se eu ainda vou estar morando nessa casa, e você sabe que a gente gosta muito dessa casa. Eu não sei se eu ainda vou ter esse corte de cabelo, se eu ainda vou estar gordo do jeito que eu estou hoje. Quantos livros eu vou ter lido. Eu nem metrifico isso mais, porque isso é uma frescura desgraçada. Eu não sei onde eu vou estar. Não sei quem mais da minha família vai ter morrido. Tem umas pessoas que estão na fila aí e eu espero que demorem mais alguns anos. Mas eu espero, Pedro, que a gente consiga construir o nosso negócio de educação. Eu espero que a gente não enterre o nosso talento mais, porque é isso que a gente tem feito até aqui. Eu abaixei a minha cabeça para o mercado digital e eu fui colocado numa caixa e eu não quero mais estar colocado nessa caixa, porque eu quero viver a vida que vale a pena para mim. Eu quero viver a vida que vale a pena buscando as coisas mais elevadas e não essas coisas baixas. E se eu puder unir uma vocação profissional com uma vocação intelectual e espiritual, eu quero fazer isso. Então a gente vai começar a construir isso hoje. E se você está vendo esse vídeo, você não sou eu de 10 anos na frente, seja bem-vindo. Né? Eu não sou seu guru, eu não sou seu mentor, eu sou um cara que está andando numa estrada pouquíssimo iluminada, toda esburacada, e a única coisa que eu tenho para iluminar meu caminho são meus livros e os meus professores. E no caminho, conforme eu for aprendendo, eu vou ensinando outras pessoas também. Essa é a proposta desse canal, essa é a proposta de qualquer outro curso que eu vá lançar. Eu não quero falar de coisas que eu não entendo ou de coisas que eu não estudo, eu só quero falar do que eu estudo, do que eu sei e do que eu amo. Qualquer outra coisa
cala a minha boca. Eu calo a minha boca. E se alguma vez eu fizer isso, eu falar sobre algo que eu não entendo, eu espero que eu tenha a humildade de me retratar publicamente. Eu quero transformar isso aqui num negócio, eu quero largar o mercado digital como copywriter, porque isso aqui está acontecendo dentro do digital, mas eu quero trabalhar para mim. Eu quero vencer do meu jeito, como diz o Rafael Senson, que é meu professor. Eu não vou apagar os vídeos de marketing que eu fiz, porque eles me lembram para onde eu não quero voltar. Eu não quero ficar desesperado para vender coisas que eu sou muito bom, mas que não são o que eu quero fazer. Eu quero apostar no que eu sei que eu também sou muito bom e que eu quero fazer. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada. A gente vai falar de literatura, você está vendo aqui alguns livros, essa aqui não é a minha biblioteca principal, é do meu escritório, inclusive nos próximos vídeos, essa mesa aqui, essa estante horrível, se Deus quiser, vai estar trocada. A gente vai falar de literatura, a gente vai falar de catolicismo, e sim, eu sou católico e eu vou falar de catolicismo porque eu acredito que o catolicismo é a religião verdadeira. Não, eu não vou entrar em debate, não, eu não vou fazer conteúdo de apologética porque no Brasil esse conteúdo é um lixo que mais fere do que converte, na minha visão, e as pessoas que já fazem esse trabalho e são boas e estão fazendo bem. Eu não quero me meter nisso. Eu quero focar em, cara, se você está aqui, você sabe que eu sou católico, você não precisa ser, assim, do meu lado precisa, mas não precisa ser do seu lado, né? E eu espero que você curta. Né? No decorrer do caminho a gente vai fazendo imersões, a gente vai fazendo cursos, a gente vai construir uma comunidade luminosa guiando a gente até a sabedoria. Então é isso. Se você ficou até esse vídeo, eu te agradeço. Esse vídeo não era para você, mas eu espero que ele tenha servido de algo. Pedro, de 35 anos, eu te vejo daqui a 10 anos. E eu espero que tenha valido a pena. Valeu.